Vamos lá. Então vamos lá. Boa noite. Primeiramente, bem-vindos. Bom ver vocês aí novamente para esse ciclo agora aí do próximo camp, né? E das competições que a gente vai ter ainda esse ano, do Mundial e do Torneio do México. Hoje vai ser um bate-papo menos pesado, né? Vamos dizer assim, igual a gente faz sempre em todo início de ciclo, poder entender um pouquinho como é que vocês estão, vocês poderem falar também um pouquinho que tipo de treinamento vocês estão fazendo, como é que vocês estão fisicamente, etc. Vou mostrar lá de novo a pasta do Classroom para poder postar algumas atividades para vocês fazerem, né? Algumas coisas que a gente vai trabalhar. E assim, eu acho que uma coisa que me deixou bem feliz, né? Assim, e bem empolgado para que eu talvez exija um pouquinho mais de vocês de trabalho realmente, né? Mas nada também que não seja possível alcançar. Mas o que me deixou bem feliz também foi essa experiência que eu tive agora na, na no Kings 2, né, jogando lá a Copa do Brasil de flag como atleta lá, tentando ajudar o time a se classificar para a Copa do para Superfinal, né? Conseguimos ali uma classificação para a Taça de Prata. E aí foi muito legal a experiência porque eu estava com o coach Quinho de head coach, né? Então o coach Quinho estava de head coach do Kings 2, a coach Mika e o coach Ferretti no Kings 1. E aí eu deixei essa missão aí para o coach Quinho, e foi muito legal, muito interessante assim a forma de que ele como head coach e eu como coordenador de defesa, né, fazendo as chamadas ali como play caller dentro do campo, como é que várias vezes ele pediu uma coisa para mim e eu tinha acabado de chamar a mesma coisa, né? Então teve uma hora que ele falou: "Pô, Diego, vocês fazem cover 3, cover 3". Eu falei: "Pô, foi essa chamada que eu acabei de fazer". Teve uma hora que ele falou assim: cara, faz uma pessoal, faz uma troca aí, faz uma in out. Falei, cara, foi isso que eu acabei de combinar. Então, assim, várias vezes quando a gente saía do huddle que ele ia falar alguma coisa comigo, era legal que eu via assim que o que ele enxergava do jogo estava muito parecido com o que eu estava vendo, e muitas vezes a call que ele estava pedindo era uma coisa que eu já tinha chamado. E aí isso aí me alertou para cada vez mais a importância que a gente tem, né, de conhecer o jogo. Então, assim, vocês como atleta, a gente se dedicar igual vocês se dedicam ao treino, se dedicar à parte física, treino de velocidade, etc e tal. Mas, assim, eu acho que é muito importante cada vez mais vocês, né? Não, assim, não consigo avaliar ainda o tempo que vocês gastam fazendo isso, mas, assim, eu vou tentar estimular com que vocês façam cada vez mais estudo de adversário e análise de vídeo, porque, assim, entender o contexto geral, né, do que está acontecendo, do situacional, do que o outro time adversário está chamando, isso ajuda a gente em muito a ir bem como blitzer, ou então, principalmente, a gente entender quando a gente fez alguma coisa errada. Então, você tá, por exemplo, um jogo que eu acho que nem está transmitido ainda, né, nem está disponível para assistir, que foi a decisão do quinto lugar com o Tritões. E aí eu nunca tinha visto jogo nenhum do Tritões. A última referência que eu tinha do Tritões tinha sido no eles jogaram o regional do ano passado. Então eu não tinha muita ideia dos jogadores, né, dos adversários que a gente ia enfrentar. E aí, na primeira blitz que a gente teve um double pitch lá e que eu fui blitzar em direção o wide, né? Na verdade, era o snapper que recebeu a bola do QB, né? Recebeu o passe para trás do QB. Eu não segurei o time, eu fui direto. E aí eu tomei um drible bem feio. O cara ganhou umas 10, 15 jardas, sei lá, de corrida, porque a galera verticalizou e eu errei bem feio na hora de taclear. E aí, como é que isso fez eu entender como é que eles estavam usando aquilo no situacional e me preparar melhor para talvez atacar. E aí, no restante do jogo, deve ter acontecido mais umas 2 ou 3 vezes. E eu consegui compreender que hora talvez aquilo fosse acontecer, né? Consegui entender melhor em que tipo de situação eles estavam usando aquela chamada. E já tendo errado uma vez, eu consegui entender qual era a ação do segundo QB naquele momento e me ajudou a fazer um time melhor, me preparar para o teco melhor, e eu não tomei mais drible nenhuma das outras 2, 3 vezes que aconteceu. Então, assim, é, visa no Mundial, né, vai pegar adversários que a gente tem uma referência, mas que muitas vezes os times mudam de uma fase classificatória para o Mundial. Então, assim, tá preparado para diversos tipos de estilo de jogo, de estilos de QB, de estilos de segundo passador, vai ser primordial, né? Talvez não para uma primeira situação em que você se enfrente com aquilo, então pode ser que na primeira você erre, igual aconteceu comigo, que você tome um drible, mas entender vai te facilitar na hora de você ter que corrigir, né? E de talvez não cometer o mesmo erro pela uma segunda vez.
E o Jefferson, então, nem se fala, né? No México a gente não tem muita referência do que a gente vai enfrentar. A gente só sabe que vai enfrentar muita gente boa, né? Porque é um torneio lá com não sei quantas mil equipes que estão. Da última vez que falaram lá, eu não sei quantos campos simultâneos tendo o torneio ao mesmo tempo. Então, assim, é uma variedade muito grande de equipes. E é uma das potências do flag, né? A gente tem aí o México e os Estados Unidos hoje como duas das potências mundiais no flag, não só em termos de resultado, né? Porque a gente teve a Itália chegando lá no Intercontinental e tal, mas em termos de praticante, a gente vê que são hoje, né? Não me arrisco a falar isso, que são dos dois países que mais têm praticantes de flag e pessoas que se dedicam a, a treinar flag e a estudar o flag. Então, assim, aí que a gente não tem mesmo uma noção do que você vai enfrentar, ou como são muitas equipes, muito possivelmente você vai enfrentar estilos de jogos muito variados. Então, eu vou tentar trabalhar com vocês mais essa questão também de entender cada vez mais a análise técnica do jogo, tática do jogo, desculpa. O que aquele adversário ele está fazendo, em que estilo de jogo é aquele ali, né? A gente vai tentar fazer uma análise também de referências que a gente tenha de times que a gente sabe que vai no Mundial e que fizeram a sua classificação agora nos torneios intercontinentais, né? Continentais há pouco tempo. Beleza? Mas antes de falar disso aí, de falar do Classroom, de abrir aqui fiz só 2 slidezinhos só para ilustrar quais são as atividades que eu vou propor para vocês, né? É uma coisa bem rápida em relação ao conteúdo. Eu queria ouvir de vocês aí como é que está a preparação de vocês, como é que vocês estão fisicamente, né? Enfim, como é que vocês estão se sentindo, em que fase da preparação física vocês estão, né? Por mais que a gente saiba que tem um acompanhamento aí de toda a nossa equipe de preparação física, é importante, é interessante eu entender de vocês em que fase vocês estão aí de ciclo de periodização, né? De hipertrofia, enfim, de resistência, de força máxima, de potência, o que quer que seja. Então, entender um pouquinho também de como é que vocês estão fisicamente, como é que vocês estão se preparando fisicamente, tanto como vocês se encontram e como vocês estão se preparando, e entender também um pouquinho de como é que está a rotina de treino de vocês, né? A gente está aí com algumas pessoas que já disputaram o regional, eu sei que o Regional do Sul aí o Visa está aguardando a possibilidade de acontecer, mas o Jefferson já passou pelo regional dele, o Piaba também. Então, para a gente poder entender aí como é que vocês estão agora nesse novo ciclo de treinamento pós-regional, né? Qual é a frequência que vocês estão treinando, qual o tipo de treino que vocês estão fazendo. Então, vou começar aí com quem entrou primeiro, com o Piaba. Fica à vontade aí, Piaba, para abrir o microfone e falar um pouquinho como é que você está fisicamente, como é que está a tua preparação física e também como é que está a questão das rotinas de treino, da preparação técnica. Boa noite, Jeff. Boa noite, Visa. Boa noite, coach. Boa noite. Coach, eu estou seguindo à risca a planilha, né, da seleção que mandaram, mas também eu estou fazendo um treino assim extra com que o Agner me manda, né? Então, assim, um treino de velocidade, ali um treino de potência que o Agner me manda. Então, eu faço o treino da seleção, mais esse treino do Agner, né? Somando aí. Os treinos técnicos, assim, eu estou fazendo terça, quinta e sábado. Terça eu faço ali de manhã e à noite com o time, né? E sábado é meu mesmo, então eu faço ali de DB e de Blitz. Nesse regional que eu joguei agora, eu joguei só de DB mesmo e joguei algumas vezes de recebedor, né? Mas depois que eu passei essa temporada, eu me ausentei um pouco do time para me dedicar, assim, né? Mais aos treinos da seleção. Mas, assim, dia de terça, quinta e sábado, eu tô fazendo treinos mais técnicos, assim, de DB e de Blitz, né? Beleza, maravilha. Jefferson, fica à vontade aí. Tranquilo, eu abri até a planilha aqui. Após agora o campo da seleção, eu acabei que comecei um acompanhamento nutricional. Até novembro, eu fechei uma parceria com a nutricionista. Acabou que deu bom isso aí. Com relação à academia, eu tô na periodização até 1 de julho em força. E na semana eu tô fazendo um treino de velocidade na pista e um treino de mudança de direção no campo. Mas tá basicamente isso. O Scorpions ele tá de férias, pós-regional, eles deram esse mês de férias, até porque a gente tem atletas como eu que são coaches do feminino,
Então, passou o masculino, a gente focou no feminino, e aí agora que o feminino entrou de férias, o masculino volta a treinar. Beleza, maravilha. Visa? Eu tô me afastando aqui que as gurias estão gritando muito. Eu também tô seguindo bastante o treino da seleção. Na época ali do training camp eu tava num treino meio maluco, assim, meio diferente, tentando fazer às vezes uns crossfit, uma coisa assim, mas não tava legal. Aí agora eu tô pegando bem sério o treino da seleção ali, com uma ideia de força. Então no treino da seleção é perna, não, é superior na segunda, corrida com velocidade na terça, inferior na quarta, aí treino do Ghost na quinta, inferior na sexta, mudança de direção no campo também no sábado e treino do Ghost no domingo. Tá sendo essa a rotina. Fisicamente eu devo estar uns 85 ainda, não tô top ainda. Mas tô focando bastante na velocidade ali, porque pelo que eu vejo do... Agora não sei se o senhor chegou a acompanhar o campeonato europeu ali que teve agora, mas foi bem. Os caras são muito alto, rápido, tipo, é bem parecido com o que a gente viu no Intercontinental. Se o cara não estiver bem fisicamente e veloz, não vai chegar. Então, tô meio que focando bastante nisso e mudança de direção também. Mas específico Blitzer mesmo, eu acabo ficando só com os treinos de campo do time, né? Então, varia muito. Ainda não tô pegando para pegar, não tô pegando um dia para fazer um treino específico nosso, assim. Até é algo que eu fico empolgado quando volta as reuniões de Blizzard, porque eu sei que vai ter alguma coisa específica e aí eu vou focar exclusivamente também nisso. Beleza, maravilha. Você já tem previsão do regional de vocês ou ainda não? O nosso regional tá para 12 ou 20 de julho. Ainda tem um mês ainda. Depois do camp, né? Sim. É, É tranquilo. acho que é logo depois do camp. Acho que é logo depois do camp. Deve ser 13 de julho. 13 de julho é a semana após, ali, 12, 13 de julho é a semana após o camp, né? Se eu não me engano, a gente vai pro camp e aí tem o regional. É. Enfim, a semaninha só para botar o pé de molho e aí disputar o regional. Então, maravilha. Assim, é importante que vocês agora nesse mês, né, o Piaba aí também que já passou pela regional e aí talvez o time esteja aí com um ritmo menor, ele mesmo falou que não tá fazendo muito treino de campo, né, assim, com o time, vamos dizer assim, ou numa frequência tão grande como a gente faz com o regional. O próprio Jefferson aí que citou que tá de férias, você que falou que está fazendo treino com Ghosts, mas também talvez não fazendo nada tão específico para Blitzer. É bem importante que vocês peguem essas 4 semanas agora que a gente tem aí, esse mês praticamente para o camp, que vocês foquem na questão de execução, de reps de blitz. A gente sabe que a margem de erro de DB existe, né? Porque nem sempre o passe de um quarterback é perfeito, então às vezes você tá ali de QB, você tá com uma jardinha de separação e aí nem tá tão ruim para tu, porque se o QB não lançar um passe muito preciso, às vezes você consegue se recuperar, né? Então, assim, é, por mais que jogar de DB é muito difícil, né? Não vamos falar que é fácil, mas te dá uma margem de erro porque tem outra pessoa lançando a bola, então não necessariamente depende só de você, você pode não estar indo tão bem na jogada e ainda estar inteiro de alguma forma. E quando a gente vê que joga de blitz, a gente sabe que é outra história, né? Que qualquer passozinho errado, qualquer pé colocado numa posição incorreta, qualquer cruzada de perna que você dá que talvez não tenha sido no momento certo, é um momento em que o QB escapa, ou que o QB faz um rollout e te deixa ali né, faz um passe wide open, ou quando o QB faz um pump fake, você está desequilibrado, ou pulando, ou se esticando demais e você perde o teco, perde a linha de passe, e o QB consegue fazer um passe com uma linha de passe livre. Então, assim, a margem de erro para o blitzer é muito pequena porque a velocidade com que as coisas acontecem no backfield são muito rápidas, né? Porque você não tem muito tempo para analisar, você tem que explodir em direção ao QB e desacelerar, mas da maneira mais rápida possível, né? Sem perder muita velocidade. Então, dá para poder sentir que quando o blitzer não está
no máximo da capacidade dele, no máximo de frequência de treino, técnico, de rep, faz uma diferença muito grande na hora de executar. Vou falar para vocês, por exemplo, uma grata surpresa que eu tive já na minha vida num campeonato, Roraima, no regional do ano passado, pelo Vasco, né? Que a gente não esperava que fosse precisar tanto dele, porque tinha um novatinho habilitando, mas ele rompeu o ligamento cruzado lá no primeiro jogo. E eu não acreditava que o Roraima fosse tão bem, mas como era um cara que estava se dedicando a treino técnico toda terça e sábado, de vez em quando ainda treinava quinta, fez uma diferença muito grande na performance dele. A gente sabe que o nível do regional, né, não vai ser o mesmo nível que vocês vão encontrar no Mundial, muito longe. Mas como é que mostra que talvez, por exemplo, eu mesmo como coach dele, não esperava uma performance tão boa e que deu para perceber que muito disso era por conta da rotina de treino que ele estava tendo específico de blitzer para aquele regional. E aí a gente vai conseguindo diminuir a margem de erro, né, e fazendo com que as reps sejam mais eficientes. Então, assim, eu, por exemplo, não acreditava que ele fosse tão bem e acredito que muito do reflexo que foi naquele regional lá dele foi por conta da rotina de treino específico de blitzer, né? Como ele não tinha muita opção, muita oportunidade de DB no time do Vasco, né? Porque Menorito, Janja, enfim, outras pessoas que já estavam consolidadas ali, o que ele fazia em campo era especificamente só treinar blitz e rap de blitz e fazer drill de blitz. Então, é interessante que vocês se dediquem nessas 4 semanas, porque, assim, é o parâmetro que a gente vai ter para o Mundial, para o Visa que vai viajar, enfim. A gente não vai ter outro camp entre o Mundial né, entre o camp e o Mundial não vai ter um outro training camp, então o parâmetro que a gente vai ter de ver em que condição você está e, inclusive, usar aquilo como referência para você manter aquele padrão até o Mundial, vai ser a tua execução no camp, né? Se talvez a gente tiver muita coisa para consertar, fica difícil de consertar talvez a distância, então a gente tem que sair do camp preparado, igual foi lá no Sul-Americano, lembra? No ciclo do Sul-Americano, nos outros ciclos que a gente passou do Intercontinental, Coach Heitor sempre frisou muito isso, que a gente tem que sair do camp antes do campeonato preparado para disputar o torneio, porque a gente não tem como corrigir muita coisa à distância, né? É muito importante que a gente mantenha o que a gente ganhou. E também não sei, não tenho certeza, né? A gente não tem ainda uma certeza se a gente terá algum outro camp até novembro, por exemplo, que é pior ainda, né? Na questão da perspectiva de que o espaço para o Jefferson disputar um campeonato é muito grande, né? A distância entre o camp e o campeonato é muito grande. Então, assim, a gente tem que chegar nesse camp o melhor possível e usar isso como parâmetro para poder manter ao longo do ciclo, né, até a competição do Mundial e do torneio do México, certo? Vou projetar aqui rapidinho, só 3 Coach, slidezinhos. Fale, pode falar. desculpa atrapalhar um pouco o Nada, raciocínio. pode interromper a hora que você. O Pimentel veio falar comigo perguntando se ele podia participar da reunião e se ele pode participar da próxima, que é o feedback, já que ele participou do campo passado. Assim, eu não vejo problema, eu posso até ver com o coach Heitor, porque o coach Heitor, às vezes, ele limita as reuniões ao pessoal que está no grupo. Eu não sei se o Pimentel está ainda lá no WhatsApp ou não, no grupo do WhatsApp. Eu não tenho certeza, eu acho que ele está lá ainda lá no grupo do WhatsApp. Tá, não, tiraram. É, Tiraram os convidados. então, talvez essa reunião agora a gente está falando mais especificamente do que a gente vai fazer. Talvez, assim, daqui a pouco a gente vai terminar ela também, né? Porque tem o Zoom derruba a gente. Aham. Mas é legal ele perguntar, porque eu posso falar com o coach Heitor. E aí, como a próxima a gente vai usar como feedback e tal, é legal a gente olhar a rep também de um outro tipo de atleta, porque talvez erros que vocês não cometeram no camp, mas podem vir a cometer, talvez ele tenha cometido, ou acertos que ele estava tendo no camp que vocês não estavam, é legal vocês observarem no vídeo dele. Então, assim, eu vou comentar, vou mandar mensagem para o coach Heitor aqui, e aí na próxima quarta-feira, que vai ser mais de análise, ele acredito que o coach Heitor, muito, assim, acho muito improvável que ele não ache interessante participar dessa específica, né, já que não vai ser de falar da atividade referente ao próximo camp, sim do que aconteceu no camp passado. Beleza? Então deixa eu projetar aqui. Tranquilo. Então, basicamente o que a gente vai fazer, eu botei só 3 slides aqui para a gente poder entender o que a gente vai fazer, na verdade 2 slides, né, só para poder a gente ter a listinha ali do que vai ser feito nas próximas reuniões. Peraí, deixa eu onde é que apresenta aqui, que é cheio de barra de ferramenta quando está projetando. Então, basicamente, o que a gente vai focar nesse ciclo é em que vocês façam drills, certo? E façam drills
tanto técnicos, aí eu dividi aqui só em 3 momentos, né? O stance, o start e o stop, lembrando que a gente tem o breakdown, tem a aceleração e tem a arrancada e a aceleração, né? No stop a gente tem o manter o ângulo de teco, fazer o shimmy, hands up, enfim, a gente tem outras subtécnicas, vamos dizer assim, dentro desses grandes 3 momentos técnicos, que é o stance quando está parado, o start quando está começando a ganhar velocidade e o stop quando eu estou começando a parar, né? A desacelerar. Mas, basicamente, a gente vai fazer drills voltados para tudo isso, certo? E aí eu vou pedir para vocês irem postando esses vídeos lá no próprio Classroom ou estão me mandando pelo próprio WhatsApp e a gente vai trocando ideias sobre essas informações, não necessariamente só falando na reunião, né? Vamos tentar, à medida que vocês executam um drill, que fazem um treino de campo, um treino técnico, vocês me mandam e eu vou mandando áudio, dando feedback, e aí vocês já podem ir corrigindo. E aí a gente concentra essa ideia que a gente trocou durante a semana na próxima reunião, certo? Mas aí a gente não fica dependendo de só corrigir as coisas de semana em semana. E eu vou pedir também para vocês me mandarem os drills físicos que vocês estão fazendo, né? Tudo bem que a gente tem a equipe de preparação física que acompanha isso de vocês, mas eu acho interessante vocês estiverem fazendo algum treino físico que vocês façam um skipping, façam uma pliometria ou algo do tipo, que vocês me mandem para poder ter uma ideia de como é que vocês estão também nesses drills mais de físico, de velocidade, de speed ou de aceleração ou algo do tipo. E eu também vou mandar para vocês aqui alguns, né, mandar lá no Classroom alguns links, alguns vídeos de algumas sugestões de drills de velocidade, não necessariamente para vocês executarem da maneira que vocês quiserem, mas que vocês possam ter algumas referências e busquem apoio aí com a equipe de preparação física da própria seleção, ou com os preparadores físicos, ou personal trainer, enfim, que acompanham vocês. E caso vocês queiram também alguma, alguma ajuda minha, por mais que eu, dentro da seleção, esteja como coach de blitz, eu também sou dessa área, né, da área do treinamento físico, da fisioterapia desportiva, da correção de movimento, e aí eu posso também ajudar vocês sem problema nenhum. Tranquilo? Então a gente já vai. Vou abrir aqui daqui a pouco o Classroom para a gente poder relembrar, ver lá, e eu já vou começar a postar para vocês algumas atividades para vocês começarem a executar desses vídeos de execução técnica e execução também de treino físico, certo? Ô, coach, desculpa. Pode falar, o Victor levantou a mão aí, fica à vontade. Eu sou a banca, obrigado. Eu sou a banca. Obrigado, coach. Vai acabar a bateria, desculpa aí. Tá. Acho que o Piaba levantou a mão aí, fica à vontade. Quer perguntar, Piaba? E, coach, eu tenho muita dificuldade no meu start. A stance, beleza, acho que daqui a pouco você vai falar sobre, mas meu start, a minha saída, ela é muito lenta. Eu pego velocidade ali já no... Ali entre... Um pouco saindo do start, um pouquinho entre o start e o center, sabe? Mas só que meu start, assim, minha saída, ela é lenta. Me atrapalha muito. É o que a gente chama de arrancada, né? A gente divide ali o start em dois momentos, Isso. arrancada e aceleração, que é sair da inércia, né? Sair da posição parado e continuar ganhando velocidade. Então você deve estar falando da questão de sair do stance e começar a se movimentar, né? Você sente ali que você perde um tempinho. Foi até legal de você ter falado isso, porque assim, eu ia propor para vocês um drill para vocês fazerem essa semana e ou mandar raps e tentar a gente já começar a ver o que vocês estão talvez não tão bem, né? Não vou dizer assim ruim. Mas até assim, pensei em uma ideia que eu acho que interessante também. Eu vou botar lá como sugestão também, se você quiser, para você mandar a execução e dizer o que você sente que você não está tão bem. Eu acho que até é legal isso, essa questão da autocrítica, né, da autoavaliação é muito importante. Então, às vezes, vocês já sabem o que talvez você queira melhorar, né? Eu fiz uma vez participei de um simpósio com o Nick Winkelmann, que é um preparador físico, né? Ele estava, não sei se ainda está, né? Como preparador físico da seleção irlandesa de rugby, e ele foi muito tempo um dos heads de performance, né? Head coach de condicionamento físico e performance da Exos, né? Que antigamente era Athletics Performance, que é uma das maiores empresas americanas no treinamento físico, que treina a maior parte dos atletas para o combine da NFL, né? Do draft da NFL.
Para ter uma ideia, ele treinou Julio Jones, Von Miller, Jadeveon Clowney, enfim, os caras top no draft lá, primeira, segunda, top 10 escolha. E ele falou que uma vez ele treinando o Julio Jones, ele falou isso, que ele estava vendo lá no Julio Jones que ele tinha umas 3, 4 coisas para melhorar na aceleração dele para o tiro de 40 jardas, né? Do combine da NFL, para o draft. E aí ele estava tentando corrigir muita coisa ao mesmo tempo e tal, e aí não estava dando muito certo, ele não estava conseguindo ter uma evolução ali, né, no treino com ele. E aí ele disse que ele perguntou pro Julio Jones, falou, Julio, o que que você quer na sessão de hoje? O que que você quer melhorar primeiro? O que que você acha que mais te incomoda desses erros de execução que você tem e que você acha que você consegue se dedicar em melhorar? E aí ele disse que o Julio Jones escolheu lá a angulação do joelho na hora, enfim, não lembro exatamente de cabeça o que que era, mas um detalhe importante lá na hora da arrancada, né? E aí os caras eles focaram naquilo naquele treino e aí eles conseguiram melhorar, sair daquela sessão de treino pelo menos com aquele erro corrigido. Então assim, ele fala disso, né, ele na palestra que ele deu num simpósio que teve, num fórum que teve em São Paulo, ele falou sobre isso, ele falou que o poder da escolha é importante e muitas vezes a pessoa não precisa de um feedback negativo, né? Quando a gente faz algo errado, a gente já consegue perceber o que está errado. Então, assim, partindo desse pressuposto, eu vou até botar lá como sugestão de talvez, se você quiser sugerir, dentro da sua rap ou da sua execução de uma blitz, o que que você acha que você poderia melhorar, o que que você já sabe que não está tão bom ou que é ruim, ou o que você gostaria de melhorar, de tentar fazer melhor, como você falou aí do seu start, né, do seu início. Então, assim, vou botar até como sugestão de vocês, que aí vocês podem sugerir e a gente foca no que você realmente já sabe que talvez tem potencial de melhoria e que você talvez te incomode porque você ainda não conseguiu estar eficiente naquilo e tal, igual o Jefferson falou ali da verticalização do tronco. Então, assim, que ele verticaliza precocemente, né, não mantém esse tronco baixo. Então fiquem à vontade para quando mandarem a rap, já me dizerem o que que vocês acham que poderia ser melhor ali, sacou? É bem legal que aí vocês vão focar nessas primeiras semanas em melhorar o que talvez já te incomoda na execução que você poderia fazer melhor. Beleza? Então é isso que eu vou propor lá para vocês. Eu vou propor no Classroom algumas atividades de drill tanto de stance, quanto de start, quanto de stop, né? Primeiro eu vou pedir para vocês me mandarem vídeo de uma execução de blitz para eu ver como é que vocês estão blitando hoje, né? Num treino ou num drill individual, o que quer que seja. E que também sempre que vocês executem algum treino de campo, de velocidade e tal, já vi o Visa fazendo alguns com Moon for e tal. Se vocês puderem filmar, ou pelo menos algum pedaço, algum exercício que você faz, é legal para eu poder ir acompanhando também, certo? E a outra coisa que eu falei para vocês que que eu vou estimular vocês a fazer também nesse ciclo é a questão de analisar os próprios drills ou analisar o drill né, vocês analisarem o drill de vocês e também do parceiro de time, né? Então, assim, a gente vai botar o vídeo lá e o Jefferson vai analisar o drill dele e o drill do Visa e o drill do Piaba, assim como o Visa vai analisar o do Jefferson, do Piaba, enfim analisar os drills para fazer vocês cada vez mais terem essa visão de coach realmente, de, cara, quando eu estiver vendo eu habilitando num jogo, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso fazer diferente. E a última coisa que eu falei para vocês, e o do camp, né? A gente vai começar a semana que vem fazendo análise do camp. Então já vou propor para vocês aí pegarem uma sessão do camp e vocês analisarem vocês executando para comparar com a análise que eu fiz. E aí a gente vai tentar fazer lá para perto do camp, né? Algumas análises táticas da própria seleção, tentar entender algumas coisas táticas do playbook da seleção do último camp, para a gente poder tentar ver se cada vez mais vocês conseguem enxergar isso na hora do jogo, né? O que vocês viram lá no vídeo, que aconteceu no camp passado, o quanto vocês conseguem transferir isso para o jogo, né? Lá no próximo camp, como é que você começa a enxergar isso na hora do campo lá, coisas que vocês já viram previamente. Tranquilo? Então, assim, basicamente é só esses dois slidezinhos, né? Só para vocês entenderem quais vão ser as atividades que a gente vai fazer. E lembrar aqui para vocês do código do Classroom, né? O Visa e o Jefferson já estão lá no Classroom, então o Visa e o Jefferson. Eu deletei agora as atividades do ciclo passado, né? Tá aqui só como exemplo de atividade que vocês fizeram lá no ciclo passado, buscar o jogo do YouTube e tal. Eu deletei aqui e vou botar as novas, né? Então deixa eu já até apagar essa aqui, que essa foi do ciclo passado. E o código aqui para o Piaba poder entrar, né?
No Classic. Coach, tá só espelhando Ah, tá, o desculpa. PowerPoint. Exatamente, eu botei específico, né? Mas eu passo o código pro Piaba também. Não tem problema não. Tá. Deixa eu abrir aqui. Aqui a screen. Então tá aqui, ó. O código é esse, certo? Então tá dando aviso aqui com menos de 1 minuto. Então fiquem atentos aí que eu vou postar as atividades e amanhã eu já vou começar a perturbar vocês pelo WhatsApp, certo? Saber se vocês viram a atividade direitinho, se já conseguem fazer, mandar alguma coisa. Mas eu mando aqui o código pro Piaba também, se ele não estiver conseguindo copiar, eu já copio aqui no Já copiei, convite. coach. Já copiou? Então perfeito. Para não derrubar a gente aqui, porque falta menos de 1 minuto. Alguma dúvida, sugestão? Fiquem à vontade aí nesse tempinho que falta. Deixa eu já fechar a gravação. E, coach, só um comentário.